Olha, a gente pode esperar mais sanções americanas, a gente pode esperar uma antipatia do Departamento de Estado americano, a gente pode esperar ações que, infelizmente, vão piorar a economia brasileira. Essas novas regras é igual o que se chama no parlamento de jabuti. Você cria, com a maior das intenções, vamos regular as big techs, vamos fazer para que elas não incitem tipo de propaganda de bet, por exemplo, para estabelecer. Vamos ver o Discord, que está exatamente envolto nas big techs, a coisa que incita o ódio. E aí, lá no fim, tem uma coisa: vamos estabelecer uma nova lei que julga que qualquer tipo de ofensa possa ser considerada calúnia, infâmia ou desconsideração pelas pessoas, ou seja, qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de contestação, qualquer tipo de investigação mais profunda sobre um juiz corrupto e autoritário, por exemplo, pode e será vista como um ataque à soberania nacional, um ataque à democracia, um ataque à república e ao Estado democrático de direito. Só que o que é impressionante é que o Brasil não se limita mais à sua própria jurisdição, entendeu? Eles querem censurar todas as big techs de uma maneira uniforme. Big techs estas, como o Twitter, por exemplo, que tem uma política de respeito, isso é curioso, é paradoxal, à Constituição de seus respectivos países. E aí, quando o Twitter se negou, por exemplo, só para dar um exemplo, a obedecer às ordens alexandricas, né, ele foi retirado do ar. Porque, na verdade, são as big techs que respeitam a Constituição de uma democracia, em tese, em princípio, como é o Brasil. É a Big Tech, é o Instagram, é o Twitter, é o Facebook, que eventualmente respeitam o princípio de liberdade de expressão até o seu limite. O limite é o quê? Incitação ao cometimento de crime. Cometimento de crime é o quê? Pedofilia, é terrorismo, é assassinato, é estupro. Agora, é engraçado que quando você vai classificar as forças narcotraficantes, que tem representações também, e se representantes dentro da própria Big Tech. Nem na Big Tech, você tem um Oruan, um funkeiro, que tece loas ao PCC e ao Comando Vermelho em suas canções, só para citar um dos milhares de exemplos. E aí eles não querem. Aí eles querem limitar. Aí não, aí eventualmente os criminosos que eventualmente existem são apaniguados pela República, pelo Judiciário, e os verdadeiros e os inocentes são colocados como se fossem infames atacantes do Estado Democrático de Direito. E o que a gente espera, respondendo objetivamente a sua pergunta, é isso. São mais sanções, são algum tipo de classificação, ou como a própria Magnitsky, talvez ela possa até voltar. Ou seja, o que as Big Techs estão percebendo, o Departamento de Estado americano está percebendo, é que o Brasil não só se tornou um país tirânico, e sobretudo um país tirânico do ponto de vista mais moderno possível, né? Aquela coisa que o sujeito dá um golpe em nome da defesa de direitos humanos. O sujeito censura em nome de uma liberdade, entre aspas, responsável de expressão. O sujeito prende pessoas que eventualmente estão contestando o status quo do ditador, do tirano, do carrasco travestido de juiz. E esse é visto como se fosse uma espécie de golpista. E isso tudo está sendo desbaratado, não só para o brasileiro, como para os Estados Unidos, como para o mundo. O Brasil virou um celeiro de produção e exportação de uma ditadura ideal. É aquela ditadura que fala em democracia, em respeito à igualdade. A gente lembra de frases do Alexandre de Moraes do tipo assim: não, a internet e as big techs não são um terreno para falta de lei, para apologia a nazismo, a pedofilia, a racismo, a fascismo. Aí a gente vai investigar e fala: quem que o Alexandre de Moraes está limitando, está condenando? São pedófilos? São nazistas? Eu queria saber onde que está achando tanto nazistas assim nas big techs. São fascistas? São racistas? Não. São senhoras, são jornalistas, são cidadãos indignados com Alexandre de Moraes e o nosso querido Flávio Dino também, que é o propositor desse absurdo, dessa nova chantagem com as big techs, estão fazendo. Então é só ver os autos dos processos, é só ver quem está sendo noticiado, quem está sendo notificado, quem está sendo preso, quem está sendo censurado. São pessoas que criticam ou o processo eleitoral, que criticam ou o autoritarismo e a manipulação do TSE. Eu sei que eu sou um exemplo vivo dessa caricatura risível e perversa. Fui um dos primeiros censurados. A época do pleito de 22, eu disse de maneira simples: o TSE é parcial, porque ele censura
a campanha de Bolsonaro, e ele libera toda sorte de desaforos ao Bolsonaro, genocida, racista, nazista, e quando você vai falar que o Lula é um descondenado, por exemplo, o Constantino, você é obrigado a remover a sua publicação. Disse isso e falei que havia censura proveniente disso. Eu fui censurado no dia seguinte. Percebem? No dia seguinte eu fiquei com meu Twitter removido 3 meses. Não obstante, não contentes com esse tipo de censura a mim, a dezenas e a centenas de outras pessoas, eles conseguiram retirar o Twitter inteiro do ar. Então a questão que se coloca é a seguinte: o Brasil se transformou numa tirania. Isso é visto por todo mundo. E aí o Lula usa qualquer tipo de sanção ou contraponto do Departamento de Estado americano, que quer proteger as suas big techs, quer proteger a liberdade de expressão, e as big techs querem proteger, olha só, mais ou menos paradoxal, a constituição de países que se colocam como democracias, para que elas possam atuar com um terreno de livre opinião, e as big techs são, em essência, a verdadeira democracia. Como é que eu chego nesse ponto? Ou seja, pela primeira vez um homem comum, um cidadão comum, não precisa de um ventríloco que vai interpretar a sua opinião. Não precisa de um jornal, não precisa de um judiciário, não precisa de uma mídia. A opinião dele pode estar equivocada, pode não corresponder à realidade dos fatos, mas é uma opinião. E o que o judiciário brasileiro está querendo fazer é calar a boca do cidadão comum, é calar a boca de qualquer pessoa que conteste o status quo autoritário desse mesmo judiciário. Agora, concluindo, para não ficar um urubu pessimista, é preciso que haja uma ação efetiva contra esse mesmo judiciário. É mais mesmo federal do próprio Departamento de Estado americano, que vai mostrar para o Brasil que o brasileiro vive sob a égide de uma ditadura. Só que aí vem o presidente da República, vem o presidente do Congresso, vem não sei quem, falando: a nossa soberania. Soberania de quem, cara pálida? A soberania no Brasil hoje é de ditadores, é de meia dúzia de autocratas, é de 11 autocratas que estão no STF, e de mais meia dúzia que se locupletam com essa tirania do STF, e que mandam no país, censuram o país, arrebentam com a liberdade de expressão, e não obstante, querem arrebentar com a liberdade das big techs pelo mundo! Pelo mundo! O STF se transformou num exemplo de megalomania autoritária. Eles querem regular, exportar o modelo subliminar de ditadura que combate o falso combate à democracia para se colocar como ditador, e ainda querem censurar as big techs pelo mundo para se adequarem à tirania brasileira. Ou seja, ou a gente finda com o autoritarismo do Supremo Tribunal Inquisitorial, ou o Supremo Tribunal Inquisitorial vai transformar todo o Brasil numa ilha de autoritarismo em que as próprias redes sociais têm que se adequar a essa rede de autoritarismo. Aqui, ou seja, querem transformar o Brasil num exemplo seguido pela China. Não é à toa que a China está comprando grande parte do Brasil. Todos os dias, milhões de brasileiros acompanham a Gazeta do Povo. São mais de 2.100.000 inscritos e uma média de 22 milhões de visualizações por mês. Uma programação construída para quem quer entender, em tempo real, os fatos que movem o país. Quase 10 horas de conteúdo inédito, 9 horas ao vivo, uma audiência altamente engajada, presente em todo o Brasil e uma das maiores operações de jornalismo em vídeo do país. Informação em tempo real, programação contínua, Gazeta do Povo.